O 3i Atlas não é só mais um corpo vagando por aí. Ele surpreendeu os astrônomos de duas maneiras nos últimos dias, acelerando de forma inesperada e falando conosco em rádio. Sim, rádio. Ele apareceu, brilhou e está passando por nosso sistema solar, levantando todo tipo de especulação. Mas o mais interessante é o que ele tem revelado sobre outros sistemas planetários. Porque entender o 3i Atlas não é apenas estudar um visitante interestelar. É entender como outros sistemas solares funcionam e, para isso, precisamos compreender o nosso próprio sistema solar e como ele funciona. Como os cometas e asteroides se formam e até de onde veio a água, a vida e outras coisas aqui na Terra. Então hoje vamos fazer uma viagem até as origens do sistema solar para descobrir o que esses pequenos corpos escondem e como um visitante de outro sistema pode ajudar a decifrar a história da nossa própria casa cósmica. E finalmente vamos trazer as últimas observações do 3i Atlas e, claro, analisá-las à luz da ciência. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Começou há cerca de 4,6 bilhões de anos. O que existia antes disso era apenas uma nuvem interestelar difusa de gás, poeira e gelo flutuando no espaço. Em algum momento, algo a perturbou. Talvez uma explosão de supernova próxima, talvez uma onda de choque estelar, e essa perturbação fez a nuvem colapsar sob sua própria gravidade. No centro, a matéria se concentrou e começou a aquecer. Até que, sob pressão e temperatura extremas, nasceu uma estrela, o Sol. Ao redor, o resto do material formou um enorme disco de acreção, girando como uma pizza cósmica de poeira e gelo. Com o tempo, as partículas dentro desse disco começaram a se agregar. As menores se chocavam, grudavam e cresciam, formando planetesimais, que são os blocos iniciais dos planetas. A partir daí, o processo de acréscimo gravitacional fez o resto. Os grandes atraíram os pequenos e assim surgiram os planetas. Mas nem tudo foi incorporado. Algumas partes do disco ficaram à margem desse processo, preservando o material original da nuvem que deu origem ao Sol. E é aí que entram os cometas, os asteroides e os planetas anões. Eles são os fósseis do sistema solar, guardando intactas as condições químicas e físicas do início de tudo. O Sol representa 99,8% da massa de todo o sistema solar. O resto, planetas, luas, cometas, asteroides, poeira, compartilham o restante. Mas são justamente esses restos que contam as melhores histórias. Nas regiões mais próximas do Sol, o calor era tão intenso que só os materiais rochosos e metálicos conseguiram sobreviver. Foi ali que se formaram os planetas telúricos. Vênus, Terra, Marte, Mercúrio. Já nas partes externas, onde as temperaturas eram baixíssimas, o gelo podia se acumular. Ali nasceram os gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, e os gigantes de gelo, Urano e Netuno. Entre essas regiões, existem fronteiras invisíveis, onde a composição química dos corpos muda drasticamente. Essas fronteiras são chamadas de linha de gelo. Regiões onde certos compostos passam de sólido para gasoso, dependendo da distância do Sol. Por exemplo, a linha de gelo da água está por volta das 3 unidades astronômicas, mais ou menos entre Marte e Júpiter. Além dessa região, a água pode existir em estado sólido, e é exatamente lá que se formam os cometas. Entre Marte e Júpiter fica o cinturão de asteroides, uma região povoada por milhares de corpos rochosos. Eles são feitos de minerais metálicos, silicatos e também carbono. Alguns são esféricos, outros parecem montes de entulho. O maior deles é Ceres, com quase 1000 quilômetros de diâmetro, grande o bastante para ser classificado como um planeta anão. Outros, como Vesta, Pallas e Itokawa, têm formas irregulares e superfícies cheias de crateras. Os asteroides são resultado de um processo interrompido. Eles deveriam ter se juntado para formar um planeta, mas a forte gravidade de Júpiter impediu. O planeta gigante bagunçou suas órbitas e os manteve como fragmentos, restos de um planeta que nunca nasceu. Muitos asteroides, quando desviados de suas órbitas, acabam cruzando o caminho da Terra.
E é por isso que entender o cinturão de asteroides não é apenas um estudo histórico, mas é também uma questão de segurança planetária. E claro, eu tenho certeza que você já ouviu esse termo recentemente. NASA ativa Protocolo de Defesa Planetária. O que não significa necessariamente que temos algum tipo de laser que desvia asteroides, apesar da ciência estar pensando nisso. Mas sim, podemos acumular nossos esforços observacionais com um objetivo comum: observar esses asteroides. Enquanto os asteroides são rochosos, os cometas são misturas de poeira e gelo. Eles se formaram nas regiões mais frias e distantes do Sistema Solar, lugares tão longe que o Sol é só um pontinho de luz. Esses cometas ficaram guardados em dois grandes reservatórios. Um é o cinturão de Kuiper, logo depois de Netuno, e a nuvem de Oort, que pode se estender até um ano-luz de distância. O cinturão de Kuiper abriga corpos como Plutão, Eris, Haumea e Makemake, mundos gelados e estáveis. Já a nuvem de Oort é diferente. Ela é uma esfera imensa de trilhões de cometas orbitando o Sol de forma quase aleatória. É tão distante que o espaço entre eles é maior que o diâmetro do próprio Sistema Solar. De tempos em tempos, uma estrela que passa por perto ou até a maré gravitacional da galáxia perturba essa nuvem. E aqui vou fazer uma pausa para dizer que já falamos sobre essa nuvem, cujo vídeo vou deixar nos cards e também na tela final. E quando isso acontece, alguns cometas são lançados para o interior do Sistema Solar em longas trajetórias elípticas. São os chamados cometas de longo período, que demoram milhares, às vezes milhões de anos para voltar. Eles vêm do frio absoluto e quando se aproximam do Sol, o gelo se aquece, sublima e libera gases e poeira interagindo com as partículas carregadas do Sol. Essa atividade cria a cauda brilhante que tanto fascina a humanidade desde a antiguidade. Mas o que poucos sabem é que quimicamente os cometas são as amostras mais puras da nebulosa que formou o Sol. Eles contêm água, dióxido de carbono, metano, amônia, formaldeído, cianetos e até aminoácidos simples. Em outras palavras, eles são laboratórios químicos primordiais. A Terra primitiva, por exemplo, não tinha oceanos. Durante seus primeiros 500 milhões de anos, era um planeta infernal. Lava, tempestades elétricas e impactos constantes. A água que temos hoje não poderia ter se mantido líquida na superfície nessa época. Então, de onde veio tudo que temos hoje? A principal hipótese é que a água e parte das moléculas orgânicas vieram do espaço trazidas por cometas e asteroides ricos em gelo. As análises da razão de deutério para hidrogênio na água dos cometas Halley e Hartley 2 e o 67P mostraram uma semelhança impressionante com a água terrestre. Isso indica que pelo menos parte da água dos oceanos veio desses mensageiros do gelo. E mais, estudos feitos com poeira cometária simulada, quando exposta à radiação ultravioleta, produziram aminoácidos e açúcares simples, que são alguns dos blocos de construção da vida. Ou seja, os cometas podem ter sido as sementes da biologia espalhadas pelo espaço e entregues a planetas jovens, como a Terra primitiva. Agora, nem todos os cometas são nossos. Os cometas da nuvem de Oort pertencem ao Sistema Solar. Mesmo muito distantes, eles ainda estão gravitacionalmente presos ao Sol. Suas órbitas são elípticas e fechadas. Eles saem, viajam bilhões de quilômetros, mas eventualmente voltam. Já os objetos interestelares, como o Oumuamua, o 2I Borisov e o 3I Atlas, são visitantes de outros sistemas estelares. Eles seguem órbitas hiperbólicas, ou seja, abertas. Eles entram no Sistema Solar, eles cruzam esse sistema nosso e seguem viagem para sempre, sem nunca mais voltar. É possível distinguir isso matematicamente. A excentricidade orbital de um corpo preso ao Sol é menor que 1. Se for maior que 1, como no caso do 3I Atlas, a órbita é aberta e o objeto vem de fora. Esses viajantes interestelares são raros, mas fundamentais. Eles são como amostras gratuitas de outros sistemas planetários. E cada um deles traz uma composição química diferente, refletindo as condições do lugar onde se formaram. E vale lembrar que os cometas e asteroides são muito mais do que restos congelados. Eles são os agentes da mudança. Ao longo da história da Terra, trouxeram tanto destruição quanto criação.
O impacto que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos, por exemplo, abriu espaço para o surgimento dos mamíferos e, eventualmente, da nossa própria espécie. Esses eventos mostram que a vida é resiliente e que o cosmos funciona em ciclos de morte, renascimento e transformação. Quando observamos um cometa, estamos vendo um pedaço do passado. Quando observamos um objeto interestelar, estamos vendo o reflexo dos outros futuros possíveis. O 3i Atlas nos lembra que o Sistema Solar é parte de um ecossistema galáctico, onde matéria, gelo e moléculas orgânicas viajam de estrela em estrela espalhando os ingredientes da vida por toda a Via Láctea. Bom, agora que nós compreendemos melhor a formação dos cometas e objetos que fazem parte do nosso Sistema Solar, vamos separar os fatos e analisar as últimas notícias. Então, primeiro, a tal turbinada do 3i Atlas. Pesquisadores notaram uma aceleração além do previsto pela gravidade. Surgiram teorias desde ejeção de massa até explicações exóticas como um motor. O que os pesquisadores descobriram de fato? Basicamente que o cometa liberou gases de forma assimétrica, ou seja, o jato de gases saía de um ponto específico do seu núcleo, gerando um tipo de propulsão natural. Essa liberação foi suficientemente intensa para causar uma aceleração mensurável, sem precisar recorrer a motores ou fenômenos exóticos. Ou seja, o cometa virou involuntariamente um pequeno foguete natural. E o mais fascinante, esse jato não só empurrou o cometa, mas também alterou levemente sua trajetória e também a sua rotação. Em outras palavras, o 3i Atlas deu um turbilhão por dentro que reverberou para fora. Isso reforça algo que já sabemos. Objetos interestelares não são estáticos. Eles estão vivos no sentido literal. Eles estão mudando. E interagem com o ambiente espacial de formas que só agora começamos a compreender. Agora temos uma segunda surpresa. Pela primeira vez, cientistas ouviram sinais de rádio vindos de um corpo formado fora do Sistema Solar. O radiotelescópio MEERKAT, da África do Sul, detectou linhas de absorção atribuídas a radicais de hidroxila, que é OH, nas frequências de 1,665 GHz a 1,667 GHz. Essas assinaturas são claras de sublimação de gelo. Em outras palavras, ouvimos o vapor de gelo sendo liberado enquanto o cometa aquecia. E o que isso significa? Duas coisas poderosas. Uma, confirma que o núcleo ainda guarda ices voláteis, gelo suficiente para produzir jatos observáveis. E dois, fornece uma impressão digital química do objeto sem precisarmos enviar uma sonda. Com rádio podemos identificar moléculas e entender melhor onde e como esse corpo se formou. Então, por que a confusão? Em parte porque qualquer objeto vindo de fora do Sistema Solar gera naturalmente fascínio e teorias fora da curva. O fato do 3i Atlas ter uma trajetória hiperbólica e velocidade alta leva as pessoas a pensar isso não parece normal. Mas não normal não significa necessariamente artificial. E claro, um sinal de rádio disparou alarmes imaginativos. Mas como vimos, o sinal está perfeitamente consistente com sublimação de gelo, não com emissão codificada deliberada. Resumindo, o 3i Atlas detectou sinais de rádio, sim, mas eles são naturais, ligados à hidroxila e à água que se transforma quando o cometa se aquece. Esse tipo de atividade é tão comum que já foi detectada em outros cometas aqui na nossa vizinhança. 12P Pons Brooks, o cometa do diabo. Observações com telescópio de 40 mm do TEM National Radio Telescope encontraram emissão de Maser OH, linhas de 1665 a mais ou menos 1667 MHz, no cometa, que é rádio, micro-onda associada a radicais de hidroxila, marcador de atividade de gelo sublimando. Também houve detecções pré-periélio, igual ao 3i Atlas, com o telescópio Shanghai Astronomical Observatory TIM-AMA, radiotelescope, que visavam linhas de OH e NH3 no cometa enquanto se aproximava do Sol. Esse caso mostra que emissões de rádio micro-ondas em cometas não são incomuns e tem explicação natural ligada à sublimação e à química volátil. Temos também o exemplo do C2020 F3 NEOWISE. Apesar de não exatamente sinais de rádio no sentido de mensagens, foram detectadas emissões no comprimento de onda de mais ou menos 21 centímetros usando o Giant Meteor Wave
Radio Telescope, nossa que difícil, no cometa. Coisas como a absorção de hidrogênio atômico foram registradas. Isso reforça o ponto de que mesmo que seja rádio não significa mensagem alienígena. São processos naturais de emissão de rádio ou micro-ondas por material volátil cometário. Também tem o C2022-E3 ZTF. Observações do ALMA e também do GMRT apontaram a emissão nas faixas de rádio, micro-ondas e linhas moleculares do cometa, ainda que mais focadas em emissões de poeira ou linhas moleculares, como metanol, e não mensagens de uma inteligência. Isso é útil para mostrar que o fenômeno da emissão de rádio, micro-ondas em cometas abrange vários casos. Bom, hoje missões espaciais já estão sendo preparadas para interceptar o próximo visitante interestelar. A Agência Espacial Europeia, a ESA, está desenvolvendo a missão Comet Interceptor, que vai ficar em um ponto de observação estável, esperando um novo objeto ser detectado. Assim que isso acontecer, a sonda será redirecionada para interceptá-lo. E pela primeira vez, vamos estudar em tempo real a química de outro sistema estelar. Se der certo, será o passo mais próximo que já demos de trazer um pedaço de outro sistema solar até nós. Bom, 3i Atlas é um visitante breve, mas a sua passagem reacende uma das maiores perguntas da ciência. Será que a vida é um fenômeno universal? Se moléculas orgânicas complexas podem se formar em sistemas tão diferentes, então talvez a vida, ou pelo menos os seus blocos fundamentais, sejam uma consequência natural da própria física e da química do universo. Cometas, asteroides e objetos interestelares são as pontes entre mundos. Eles viajam carregando a matéria das estrelas e, com sorte, espalham a semente da vida por onde passam. E é muito bonito pensar que, no fundo, somos feitos da mesma poeira que eles. Bom, da próxima vez que você ouvir falar do 3i Atlas, lembre-se dos nossos cometas, a formação do nosso sistema solar e como esse objeto conta a história de seu próprio sistema estelar. O 3i Atlas vai partir do nosso sistema, mas deixará uma mensagem. Nós fazemos parte de algo muito maior. Se você acredita nisso, se acha que a ciência é a forma mais bonita de entender o universo, então deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Aqui nós transformamos o cosmos em curiosidade e a curiosidade em conhecimento. Ativem o sininho das notificações porque o próximo visitante interestelar pode estar vindo agora mesmo. E quando ele chegar, estaremos aqui para contar essa história. Se você gosta dos nossos conteúdos, considere apoiar nosso canal de forma direta através dos seguintes meios: nossa loja, com produtos exclusivos sobre ciência, chave Pix, botão Valeu Demais e, por fim, nosso clube de membros. Aos membros aqui do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Graças à ajuda de vocês, estamos melhorando a qualidade dos conteúdos disponibilizados por aqui. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.